Olá pessoal, sou Marco Jerônimo aqui do Clube dos Smartphones, Clube dos Notebooks e Recovery Cell em São Paulo. Estou aqui para lhes falar sobre o TLD, que é o teste de linha de dados fabricado pela Cadeltec, tá? Esse aparelhinho ele serve para você testar as linhas de dados de entrada dos smartphones sem precisar você desmontar o aparelho. Ou seja, você deve ter esse aparelho na sua assistência técnica, tá? Para poder testar as linhas de entrada, para saber se o conector está ruim, para saber se a linha de entrada, as trilhas de entrada estão ok, tá? E testa também as entradas do chip de carga. Isso sem precisar você desmontar o celular, tá? Qualquer atendente, tá, que aprender a utilizar vai poder fazer um diagnóstico precoce do aparelho. Às vezes o aparelho entra na sua assistência técnica para trocar a frontal, mas ele pode estar com outros defeitos. Então, você utilizando esse aparelhinho na entrada do aparelho, na assistência técnica, você tem como já diagnosticar alguns defeitos e colocar na ordem de serviço como que esse aparelho está entrando na sua assistência, porque às vezes o cliente traz o aparelho só para trocar uma frontal, mas às vezes pode haver outros problemas na placa eletrônica do celular e esse aparelhinho testa as linhas de entrada mesmo sem desmontar. Então qualquer atendente pode ser treinado para fazer isso, tá? Logo na entrada do aparelho para diagnóstico e para manutenção, tá? Então ele tem aqui 3 LEDs, tá? Que quando você coloca no aparelho, esses 3 LEDs têm que acender. Se um dos 3 LEDs não acender, é porque aquelas linhas estão com defeito e isso tem que ser relatado na ordem de serviço para que você já dê uma satisfação para o cliente, que às vezes o cliente pode pensar que o defeito é só trocar a frontal ou é só fazer algum outro procedimento e às vezes o problema está logo na linha de entrada. Às vezes ele chega com o diagnóstico de que não está carregando a bateria. Então, através desse aparelhinho, você consegue testar como que está o conector de carga, como é que está o cabo de carga ou cabo de alimentação. Na verdade tem que ser um cabo de dados, né? Mas ele testa a linha de entrada dos 5 volts para saber se a linha de 5 volts está chegando lá dentro. Se acender o LED, que é esse do meio aqui, então tá bom. Agora se o LED permanecer apagado, já demonstra que tem um problema ali, ou no conector, ou na solda, ou na trilha que vai dali da entrada até o chip de carga, tá? Então ele testa logo no início, na entrada do aparelho, na sua assistência técnica, e você já pode até fazer um diagnóstico precoce caso o aparelho esteja funcionando. Temos aqui também em cima do aparelhinho 3 botões. Esses 3 botões testam se essas linhas estão em curto. Só que ela tem que ser utilizada em conjunto com um multímetro para poder fazer esse teste, tá? Então você coloca a ponteira preta na garra jacaré vermelha e a ponteira vermelha você coloca na garra jacaré vermelha, tá? E coloca o multímetro na escala de 2 volts, tá? Você coloca o multímetro na escala de 2 volts, tá? E na hora que você coloca o cabo de dados aqui de um lado e liga no seu smartphone. Quando você apertar aqui o botão, não tem que dar no multímetro uma tensão acima de 250 milivolts, tá? Porque se der um valor baixo, indica que uma dessas linhas, aquela linha que você apertar e aparecer lá uma tensão muito baixa no mostrador do multímetro, indica que aquela linha ali está em curto, tá? Então esse primeiro vídeo é só para apresentar o produto, tá? Ele é fabricado pela Cadeltec
e nós estamos representando ele aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também. Então, se você tem interesse em adquirir um aparelhinho desse para colocar lá na sua assistência técnica, tá? Você entra em contato com o meu WhatsApp, tá? O valor do aparelho é R$120 mais o frete PAC para a sua cidade, tá? Então você pode anotar aí o meu WhatsApp e já mandar o CEP para poder calcular o valor para a sua cidade, ok? Então o meu WhatsApp é 21 988 69 7681, tá? É professor Marcos Jerônimo, tá? Eu sou o coordenador técnico da Recovery Cell em São Paulo, onde nós ministramos treinamentos de manutenção em smartphones, notebooks, troca de vidros, tá? E estou aqui apresentando o TLD para vocês, tá? É um aparelho imprescindível para que você tenha na sua assistência técnica. Qualquer atendente tem capacidade para ter um treinamento rápido e aprender a fazer esse diagnóstico sem desmontar o aparelho. Ok? Então aguardo aí, se tiverem outras dúvidas, vou fazer outros vídeos mostrando a utilização prática do TLD. Ok? Um abraço.